Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E hoje o assunto do vídeo é sobre a nova obra do Masashi Kishimoto, Samurai 8 Hashimaruden. Vamos comentar sobre o primeiro capítulo desta obra e antes de comentar eu peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações e já deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar, beleza? Peço também para você, só descer aqui embaixo, no link da descrição, vai ter o link que vai te redirecionar para o Instagram, o perfil do Instagram aqui do canal, beleza? Tem várias coisas legais lá, notícias de próximos vídeos, curiosidades, mangás que eu compro, outras coisas mais. Então se você curte isso, segue lá o Instagram do canal, beleza? Esse capítulo do Samurai 8, ele, ao mesmo tempo em que ele foi muito revelador, ele foi extenso pra caramba. Mas eu acho que uma coisa leva a outra, é uma consequência, porque são 71 páginas. Então foi muita coisa pra ser abordada ali, pra muita página. E foi uma parada que eu achei um pouco, talvez, complexo demais, mas não sei exatamente como eu posso dizer isso, porque talvez sejam processos. Então eu vou comentar com vocês o que aconteceu, dar algum norte pra vocês que ainda não viram ou que viram, sei lá, e não entendeu alguma coisa, pra vocês entenderem melhor, e ao final desse vídeo eu dou a minha opinião sobre o que eu achei desse primeiro capítulo. Temos então a história dos samurais, guerreiros samurais, que eles fazem questão de enfatizar que samurais é diferente de guerreiro, não é a mesma coisa, entendeu? Samurai é samurai, guerreiro é guerreiro. E esses samurais, eles têm o dever, eles têm o trabalho de proteger a galáxia, é isso mesmo, cara, eles são incumbidos de proteger as galáxias, porque eles são sobrenaturais, eles são incríveis e eles precisam defender a qualquer custo a segurança das galáxias. E no início do capítulo nós vemos uma coisa referente a um item, a um objeto que, se eu não estou equivocado, é pertencente à mitologia grega, que é a caixa de Pandora. Que nós sabemos aquela caixa que quando a pessoa abre, sai todas as desgraças do mundo, e é por isso que hoje nós vivemos essa merda toda aí, entendeu? Porque alguém abriu a droga da caixa de Pandora. E o samurai, ele tem que, na verdade, os samurais, né, eles têm que ir de encontro a essa caixa de Pandora, tem que buscar a caixa de Pandora, mas há um porém. Ela é fechada, ela é trancada por 7 chaves que estão espalhadas por vários lugares aí do mundo, e é preciso que eles busquem esses lugares aí, vão de encontro para poder procurar essas chaves. E essa caixa, ela só pode na verdade ser aberta quando você adquire todas essas 7 chaves, e aí você vai lá e abre, sei lá, conecta cada chave, não sei como vai funcionar essa merda, e aí ela abre, entendeu? É basicamente isso. E eu vou comentar com vocês o que são essas chaves daqui a pouquinho, o que também é interessante. Então depois dessa introdução, dessa parte introdutória, para mostrar mais ou menos qual é o objetivo, a finalidade dos personagens ali, dos samurais, o que eles fazem, entendeu? Temos a primeira luta que acontece aí nesse capítulo, que é o cara que aparece no trailer, entendeu? E esse cara, que é aquele que parece, tem o design mais parecido com o Naruto, ele é vilão. Eu pensei que ele fosse um personagem, caraca, vou me identificar com esse cara, ele vai ser o protagonista top depois do Hashimaru, vai ser da hora. Não, ele é vilão, ele é o vilão da história e ele não tem uma história muito longa, pelo menos não nesse início. Eu não sei o que vai acontecer depois, né, mas enfim. Ele aparece e tem a primeira luta pela chave. Então a gente já descobre aí o que é a chave, porque eles estão lutando, esse cara tá lutando contra o cara lá, e existe uma série de coisas que eles falam, o deus não sei de que, o deus da guerra aqui, e preciso da espada pra poder pegar a chave, e, cara, foi muita informação. Mas que isso são detalhes que você tem que pegar enquanto você lê. Não vem muito ao caso de trazer como uma análise, como uma review, mas é uma parada que você precisa ler para entender melhor. E então eles começam a lutar, e o primeiro ponto é que eles são ciborgues, entendeu? Então a ideia a priori de samurai versus guerreiro é a seguinte: um guerreiro é um guerreiro, um samurai é um ciborgue. Então é isso, ele deixa bem claro. Eles começam a lutar entre si, e ele acaba derrotando o outro cara, que entrega a chave pra ele. E aí que tá, a chave reside dentro do corpo do samurai, entendeu? É como se fosse uma coluna vertebral do cara, só que é a chave que faz com que todo o processo ali de vida do cara funcione.
Então quando você tira essa chave, que é meio que uma... Cara, é bizarro, entendeu? Mas enfim, é inovador, é inovador. Então quando você tira, você pega a chave e pronto, você tem uma das chaves aí, ele recuperou uma dessas chaves, possui, e agora faltam mais 6 que estão espalhadas e ele também tem que ir buscar. E aí nós somos apresentados mais uma vez, agora de uma forma mais explicativa, né, de uma forma mais evidenciada, o Hashimaru. Ele aparece e a primeira coisa que nós descobrimos é que ele sobrevive por máquinas, ele sobrevive através de aparelhos. Então isso foi uma parada interessante, porque isso não era meio perceptível no primeiro capítulo, que é o capítulo 00, ou nos trailers que apareceram, que parecia que ele tinha alguma deficiência, obviamente ele sofria de alguns déficits, mas que não parecia ali que ele sobrevivia através de aparelhos. Então nós descobrimos ali que ele sobrevive mesmo disso, ele não tem condição de sair de casa, porque ele precisa ficar. Se ele ficar 3 minutos longe desses equipamentos aí, deslogados, desconectado, ele morre. Então é imprescindível que ele fique ali em casa, na casa dele, preso para poder sobreviver. E é nesse momento que o Hashimaru ele se encontra com o Daruma, que é o possível mestre do Hashimaru, que começa a falar umas coisas ali, fica devaneando, dizendo: olha, você quer ser um samurai, mas você precisa ter força no coração e tudo mais para você vencer os desafios e tudo mais, eu acredito no seu potencial, você pode ser um samurai, que é aquele discurso mais motivacional que acontece nas obras do Kishimoto. Então, enfim, acontecendo essa parte, nós conhecemos o Daruma, e ele começa a motivar o Hashimaru a ser de fato, a mostrar pra ele que ele pode sim ser um samurai. Nesse momento, o primeiro samurai, que eu comentei com vocês no início do vídeo, que apareceu no trailer e tudo mais, que aparece com o Naruto, ele aparece na casa do Hashimaru e quer matar o Hashimaru. Não ele, mas ele quer fazer com que o Hashimaru se mate, porque o Hashimaru tem algo dentro dele, ele é portador de uma espada, de um cara antigo aí e tudo mais, que é uma relíquia que ele quer, entendeu? E aí eles começam a brigar. Nesse momento, o Hashimaru, ele pega uma faca e vai se automatar, porque talvez ele pode se transformar no samurai. E existe essa questão de que existe uma espécie de balls, não sei o que, balls, que estão também espalhadas pelas galáxias, e se você pegar uma delas e você fundir com o seu corpo, se tiver êxito, você se torna um samurai. Se não tiver, você morre. É simplesmente isso. E aí, nesse momento, o Hashimaru, ele vai de contra todas as opiniões externas, principalmente a do seu pai, que fala pra ele não fazer isso, não cometer esse erro, e ele vai lá e se transforma num samurai. Então nesse momento nós já descobrimos que, pô, já superamos essa ideia de um personagem que tem algumas dificuldades externas, tem alguns problemas ali, e vai precisar, sei lá, de muita força de vontade para poder subverter as questões, a situação principalmente. Então não tem mais essa ideia de um Hashimaru que enfrenta vários problemas externos ou talvez internos também, questão de complexo, de inferioridade, não tem mais porque ele se transformou num samurai. Então tudo foi repaginado. Ele tem um novo corpo, ele tem, talvez, não sei se uma nova mente, mas aquele gatinho que é um cachorro, não sei, ele também se transforma, ele tem uma repaginada ali, um upgrade. Então tudo agora é novo, tudo está restaurado, ele tem um corpo praticamente perfeito, se não 100% perfeito. Então o Hashimaru agora é um verdadeiro samurai. E depois disso nós temos a continuação da luta, onde eu vou adiantar o processo para vocês. Ele derrota, o Hashimaru derrota esse samurai aí, e ele toma a chave que ele havia roubado daquele cara, que ele havia pegado, ganhado, sei lá, enfim, daquele cara no início do capítulo. E então o Hashimaru agora é o detentor de uma das 7 chaves, então agora eles precisam encontrar as outras 6, e ele vai fazer isso com a ajuda do seu pai, do seu cachorrinho lá, que é um gato, não sei que merda é aquela, e do Daruma, que é o seu mestre. Bom, enfim, então nesse momento aqui, já externando pra vocês o que aconteceu basicamente nesse primeiro capítulo, eu quero dar as minhas opiniões, algumas consideraçõezinhas pra vocês entenderem o que eu achei dessa obra. Como eu mencionei com vocês em um vídeo que eu já havia feito, só você pesquisar aqui no canal, falando sobre o capítulo 00 e o que esperar desse mangá, eu não estava muito ansioso, cheio de expectativa e tudo mais, embora eu estava meio que no mistério, na surpresa de saber como seria. Então, sim, é interessante, eu gostei, achei que vale a pena acompanhar e tudo mais. Só que existem alguns problemas ali que eu não sei se de fato são problemas para todos, entendeu? Porque cada um tem uma opinião e a opinião é subjetiva. Então,
foi algumas coisas que eu considerei ali, mas que talvez não interfira na leitura, de fato, pra mim parar de ler, dropar e tudo mais, porque é bom, entendeu? A história é boa, embora tenha muitas coisas ali que meio inflada, entendeu? São informações demais que talvez infle demais na hora de você tentar compreender o que está acontecendo. Que é o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, mas como eu disse, são 71 páginas onde muita coisa foi abordada. Então, se for um processo gradativo, ou seja, tudo que foi jogado nesse primeiro capítulo for sendo dissecado nos próximos capítulos de uma forma mais bem elaborada, com que dê para ter uma alusão melhor do que está acontecendo, perfeito, ok, tudo bem. Agora, se foi tudo jogado aqui e é isso, já te dá a ideia pressuposta de que, tá, o primeiro capítulo nós falamos sobre tudo, então todo mundo já sabe, vamos continuar com a história, vamos seguir. Eles já sabem. Aí vai ser uma parada meio complicada. Entendeu? Porque não é que seja difícil de entender ou coisa do tipo, dá pra entender sim, mas eu acho que se você explicar um pouquinho melhor nos próximos, abordar mais, entendeu? Dissertar sobre isso um pouquinho mais, a compreensão ela amplia. Então, se for esse sentido, tudo bem, não tem problema. Mais um ponto que eu queria comentar com vocês é os traços que eu achei um pouco estranho. Estranho de feio? Não, os traços são muito bem, eles não são rústicos, são extremamente estéticos, são extremamente bem feitos, bem detalhados, entendeu? É estranho por quê? Porque é o Masashi Kishimoto, e o que eu tô acostumado a ver não são traços desse jeito, embora não sejam os traços do Kishimoto de fato, é do Akira Okubo, mas enfim, vocês entenderam o que eu tô dizendo. Então nesse momento eu vi algumas anormalidades, algumas coisas atípicas, entendeu? Porque eu não estou acostumado, não quer dizer que seja ruim, entendeu? Mas é isso, são os traços que não são habituais pra mim, que eu achei interessante, muito bem trabalhados, mas enfim, não é o que eu estou acostumado, mas eu achei interessante ao mesmo tempo que estranho, mas vale a pena sim, pelos traços, pela história, é interessante. E pra finalizar aqui, eu queria comentar sobre o protagonismo do Hashimaru, que é um shonen, é da Shonen Jump, é do Masashi Kishimoto, então não é uma problemática, não é um problema, porque já se esperava isso, já se tem essa ideia, que ela vem quando o Hashimaru se transforma num samurai, que é uma coisa que ele desejava muito, que já aconteceu, e ele derrota um samurai que parece que já está na pista, ó, há anos, e mesmo assim ele perdeu na primeira luta, no primeiro confronto contra o Hashimaru, que não sabia nem o que fazer com uma espada, mas enfim, foi isso que aconteceu, era só um ponto que eu queria comentar com vocês. Assim, é minha opinião, né? Então eu queria comentar esse ponto com vocês, que foi uma coisa que eu percebi, eu acho que todo mundo percebeu, mas que a gente releva porque é uma coisa normal, é trivial, já estamos acostumados com isso. Pode ser até que seja um paradigma, então... Enfim, cara, a vida que segue. Então esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostaram, já sabem o que fazer, deixa o like nesse vídeo, porque vai ajudar no engajamento, beleza? Eu vou saber que vocês gostaram também, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu enviar futuramente. Não se esqueçam de seguir aqui embaixo, aqui no link, seguir o Instagram do canal, beleza? Só clicar no link que você vai ser redirecionado para lá. E é isso daí, muito obrigado por ter chegado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau!